Queridos amigos e queridas amigas que nos acompanham pela Rádio Web Cobem, caros amigos e amigas aqui presentes, que o Senhor abençoe-nos, envolvendo-nos nas vibrações as mais salutares dos espíritos bons, que são os seus emissários e os seus prepostos junto de todos nós. Narra uma velha tradição oriental que Lao Tse, o famoso sábio chinês, depois de um sonho que o sensibilizou de tal forma que o fez despertar emocionado, tratava-se de um sonho muito rico de imagens, de símbolos, mas que culminava depois de uma jornada que ele fez, na qual ele lentamente se transformava em uma borboleta e voava. Ao despertar, ele, que segundo a tradição era algo bem-humorado e até um tanto irônico com as coisas da vida, e procurava sempre dar uma pitada de ironia e de comédia em todos os acontecimentos pelos quais ele transitava, atribuindo também graça nas coisas e tendo a capacidade saudável e madura de fazer humor em relação a si mesmo, em referência aos seus próprios desafios. Lao Tse teria exclamado, e essa exclamação, esse depoimento ficaria conhecido na tradição do pensamento chinês. Disse ele mais ou menos assim: acabo de sonhar que, sendo um homem, transformei-me em uma borboleta. E agora, ao despertar, eu fico a me perguntar se eu sou um homem que acabara de sonhar que era uma borboleta, ou se eu sou, em verdade, uma borboleta que está sonhando que é homem. Essa colocação pitoresca, algo até banal e um tanto simbólica, infantil, no bom sentido da palavra, de Lao Tse, ilustra, no entanto, uma grande verdade. A verdade a respeito daquilo que o poeta colocou em letra na música que observamos agora há pouco. A busca por entender a si mesmo, entender a própria natureza, buscar-se, fazer a viagem interior, viagem essa das mais difíceis, complexas, esquadrinhada em uma série de meandros, ainda não totalmente solucionado por nós. Não foi por outra razão que o pensador Sri Aurobindo, o famoso mestre yogi oriental, costumava dizer que o ser humano fez a astronáutica, a micronáutica e uma série de viagens e excursões para compreender o labirinto do cosmo, o seu entorno material, desde o mundo subatômico da física nuclear ao mundo dos infinitamente grandes, da astrofísica, da antimatéria, da matéria escura, dos quasares azuis, das nebulosas celestes. Mas a verdade é, dizia Sri Aurobindo, que ainda a grande maioria da massa humana não teve a coragem de fazer a psiconáutica, termo que ele utilizava para descrever uma viagem psíquica em relação a si mesmo, o que é, aliás, redundante, porque viagem psíquica sempre tem a ver consigo próprio, com algo intrapsíquico, com algo emocional, intrapessoal. E é por essa razão que Lao Tse, de uma maneira pitoresca, ilustra para nós algo muito mais profundo do que nós imaginamos ao ler o caso dele. Que na música foi colocado de maneira poética, porque a poesia tem dessas coisas. A poesia consegue sintetizar páginas e páginas de texto através de um verso, através de um poder de síntese grande, que as palavras no discurso verbal e frontal não logram fazê-lo, não conseguem alcançar. A poesia consegue, através do trocadilho, da rima, através do jogo e da combinação de palavras, dizer muito mais
em poucas letras, em pouco texto. É por essa razão que a poesia consegue um canal de comunicação e consegue produzir uma mensagem que vai além da cognição, da razão, do intelecto, atingindo faixas sensíveis da nossa sensibilidade, da nossa emotividade. Por isso, quando nós ouvimos a música, que faz uma espécie de brincadeira poética entre o ficar longe, o estar longe, o fazer buscas externas e ser caçador de si próprio, é uma espécie de dicotomia que a maioria de nós vivencia, especialmente, notadamente no mundo contemporâneo, onde nós somos convidados a aparecer, a estar em evidência. As redes sociais que estão aí não são as responsáveis por isso. Apenas capilarizou e fomentou aquilo que nós já guardamos em nosso mundo íntimo. A necessidade do destaque exacerbado, a necessidade de dar vazão ao nosso narcisismo, não porque nós não podemos publicar, ou nós não podemos produzir conteúdo que pode ser publicado. Pelo contrário, o acervo tecnológico está aí para a gente bem usar. Mas bem se vê que a gente ainda não sabe usar. Porque quase sempre a nossa produção de conteúdo na rede social, nos meandros dos ecossistemas virtuais, só traduzem o nosso mundo íntimo com aquilo que a gente faz já na vida pessoal, nas relações interpessoais. Apenas nos meios virtuais a gente conseguiu superdimensionar, colocar uma lupa naquilo que já existe em nós. Porque se a gente for observar a vida íntima de uma pessoa que está provocando escândalos na rede social, nós poderemos constatar que se trata de alguém que não está bem, que se encontra em desequilíbrio, que produz mal-estar, que é uma pessoa instável emocionalmente. E é óbvio que no meio social, dos ecossistemas virtuais, isso só é capilarizado, isso só é produzido em larga escala daquilo que o indivíduo guarda em si mesmo no mundo íntimo. Melhor dizendo, ainda que seja muito produzido e muito multiplicado nas redes sociais, aquilo que o indivíduo faz numa relação com um familiar, numa relação interpessoal, social, ainda assim é pouco comparado com aquilo que acontece no mundo psíquico da criatura e que ninguém pode devassar. Porque ninguém sabe exatamente como a criatura está pensando, o outro está pensando, o outro está funcionando. Tanto é que tem uma parte do Livro dos Médiuns que Kardec pergunta sobre o médium ideal, o médium perfeito e aqueles médiuns dedicados ao bem e que sofrem armadilhas do mundo espiritual. E os espíritos respondem: conheces ele intimamente? Porque ninguém conhece o outro intimamente porque não consegue penetrar o seu mundo psíquico. Nós temos uma ideia daquilo que a pessoa coloca, dando-nos a entender, porque a linguagem verbal, comportamental, não verbal, nos diz um pouco como a pessoa é. O pouco do muito que ela é, intimamente. Mas nós não conseguimos penetrar em absoluto. Aliás, só conseguimos penetrar em absoluto em relação a nós mesmos. Mas como não temos a coragem de fazê-lo, ficamos fazendo viagens exteriores, excursões, que é o que a música convida a gente a refletir. A busca por satisfações externas. A busca por compensações exteriores. Não está aqui em jogo de usar ou não as coisas materiais. Isso é o de menos. O problema não é usar ou deixar de usar as coisas materiais. É como eu me relaciono com as coisas materiais. Porque eu posso ser apegado, tendo muito, querendo ter cada vez mais. Apegado, não tendo. Porque ao apego também dá não posse, como dizia Humberto Roden. E essa fixação nos faz atormentados, seja possuindo, seja não possuindo. Porque o pior é ser possuído pela posse, ou pela posse que se deseja ter e não tem. Escravo das coisas, em vez de usá-las e deixá-las à margem. As coisas estão aí para serem usadas.
e não para sermos escravos dela. A verdade é que o conto de Lao Tse ilustra muito bem a necessidade do indivíduo entender a si mesmo. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu sou uma pessoa fantástica. Eu olho a pessoa e já faço o retrato psicológico dela. Eu já sei como ela funciona. Eu bato o olho em alguém e sei que alguém não presta. Eu nunca vi alguém dizendo assim, eu bato o olho em alguém e vejo um apóstolo na terra, um missionário do bem. Só vê o que não presta. Por quê? Porque nós identificamos aquilo que nós conhecemos. E como todos nós ainda tem uma dimensão sombria que predomina dentro de nós, a gente identifica o mal, identifica o equívoco, identifica o vício, consegue perceber as perturbações. Porque isso é conhecido. A gente não consegue identificar dados que nós não conhecemos, porque não faz parte da nossa referência. Então, essa é a ideia. Por isso, a psicanálise costuma dizer, na sua tradição mais formal em Freud, que quanto mais A fala de B, mais A se revela a si mesmo. Porque todo discurso é uma confissão. Todo discurso é a confissão. Qualquer discurso que qualquer de nós fazemos, inclusive esse discurso aqui, não deixa de ser algo que o indivíduo revela de si mesmo. Algo que o indivíduo coloca para fora da sua própria personalidade, da sua própria identidade, ainda que esteja falando de outra pessoa. Então, essa era a tese, inclusive, de Carl Gustav Jung, quando desdobrou o pensamento freudiano a respeito do inconsciente. Inconsciente que era o tema central da psicanálise, que foi quem inaugurou uma divisão de águas no entendimento do comportamento humano. Até aquele momento, a psicologia, o comportamento, as ciências do comportamento claudicava para entender o funcionamento psíquico da criatura. Freud, e temos que render homenagem a ele nesse sentido, em que pese toda a idiosincrasia e todo o contexto da época que ele viveu, deu um passo alargado quando conseguiu demonstrar de uma maneira clara e insofismável que existem fenômenos que acontecem e que nós não nos damos conta conscientemente. E que o indivíduo muitas vezes neurotiza e entra em conflito por conta desses conteúdos inconscientes, por conta desses recalques, os desejos mal direcionados, os impulsos mal administrados, aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não pode ou não deve. E recalca os traumas infantis que mais tarde, mal digeridos, assomam na vida adulta de uma forma que a gente continua se comportando como aquela criança ferida na infância, aquela criança maltratada, aquela criança rejeitada. Simbolicamente, em algumas abordagens terapêuticas atuais, chamada de criança ferida ou criança interior, que é a mesma coisa do pensamento freudiano. Essa ideia desses conteúdos abaixo da linha da memória e da consciência, a ponto de Freud dizer que numa maçã, a casca seria a consciência e a polpa total seria o inconsciente. Mais tarde, Carl Gustav Jung vai dizer que, atirando uma noz ou uma casca de noz no Oceano Pacífico, essa casca seria a consciência mergulhada no mundo oceânico do inconsciente, portanto não acessado por nós. Jung ampliou o pensamento da psicanálise quando vai dizer que para piorar as coisas, além do conteúdo pessoal, ou seja, dos meus desejos reprimidos, mal direcionados, mal educados, dos meus traumas infantis, dos meus conflitos pessoais, da minha história de vida, tese do inconsciente freudiano com a qual ele concordava, haveria também conteúdos ancestrais, isso é, conflitos padrões das culturas e das civilizações, de tal forma que nós herdamos, entre aspas, esses conflitos. Esses conflitos universais, esses conteúdos universais que ele chamou de arquétipo, marcas universais, estariam num outro inconsciente da criatura chamado de coletivo, inconsciente coletivo, porque guardaria justamente esses padrões coletivos. O ser humano, dizia ele, que chora a morte da mãe, é o homem das cavernas, que chora diante da falta de segurança, ou da insegurança diante da mãe natureza, que o ameaça. A morte simbólica da mãe seria a morte simbólica da segurança, da sensação de segurança que a função materna, a figura materna lhe proporciona.
e ele fica desestabilizado. Portanto, é algo que tem reminiscências ancestrais do homem primitivo, do homem das cavernas, e que passa. É uma espécie de teoria do evolucionismo darwiniano de natureza psicológica. Uma espécie de conceito darwinista para o comportamento humano. A verdade é que tudo isso para dizer que nós ainda conhecemos pouco de nós mesmos. Na teoria psicanalítica e também na doutrina espírita. Nós temos pouca noção de nós. Tanto é que costumamos dizer: eu achava que ia reagir de uma forma diante de tal acontecimento. Quando aconteceu, eu reagi de maneira totalmente diferente. Porque a gente ainda não conhece os nossos padrões. Não sabemos como nós funcionamos, via de regra, de modo geral. Então, quando há uma situação inesperada, a gente reage com aquilo que ainda predomina dentro de nós. Seja positivo, seja negativo. Porque ainda não nos conhecíamos. A história de Lao Tse fala não apenas de características, mas também de natureza, homem ou borboleta. Antes de quem eu sou, o que é que eu sou? Para depois quem eu sou. E quem eu quero ser. O que é que a vida quer de mim? E o que é que eu quero da vida? Aqueles que são religiosos podem perguntar: eu quero confiar em Jesus, confiar em Deus, confiar em Alá, em Maomé. Eu quero ter a confiança em um ente supremo. Mas você é confiável também? Porque o ente supremo eu acho que ele já provou que é. Mas nós somos confiáveis? Ele pode confiar em nós? Ele ou ela ou eles, a depender da crença. Então, essas perguntas norteiam praticamente a tradição filosófica sobre o conhecimento de si mesmo. Sobre entender não apenas as características pessoais, mas os próprios padrões. Quais são os padrões que eu repito? Quais são aqueles padrões que me causam infelicidade? Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, quem é do ordenamento jurídico, eu recomendo ler, porque é a maior colocação de direito internacional do ponto de vista moral que eu conheço. Ali é melhor do que a Declaração dos Direitos Humanos, aqui para nós, em minha opinião. Há vários incisos que ele coloca, o Código Penal da vida espiritual. De uma maneira clara, Kardec conseguiu colocar em palavras, estruturada, em texto, realidades que são metafísicas, que são abstratas. E uma delas me chama a atenção quando ele diz assim: a soma das virtudes e das imperfeições fazem uma balança do quanto o espírito é feliz ou infeliz. E ele chega a dar um exemplo simbólico. O espírito que tem 10 imperfeições é mais infeliz do que aquele que só tem 5. Veja a clareza como Allan Kardec coloca coisas muito difíceis em uma linguagem fácil, em uma linguagem acessível. E é verdade, toda imperfeição gera infelicidade. Ah, não, eu sou desorganizado, mas gosto. Fico desorganizado no meu quarto, gosto de procrastinar, gosto de ser indisciplinado. Aí você passa a manhã inteira procurando a chave do carro. Olha que sofrimento, porque você é indisciplinado. Qualquer imperfeição gera sofrimento ao indivíduo. E todo sofrimento, diz Allan Kardec, está diretamente ligado, proporcionalmente, ao nível de imperfeição que o espírito tem. Autoconhecimento é isso. Quando eu me lembro dessas perguntas, eu me lembro de Saulo, na estrada de Damasco, tombando do animal, não conseguindo mais ver o sol, porque o brilho do Cristo confundia-se com o brilho do sol. Me permita a expressão, não é vulgar, mas é popular, uma expressão que os jovens utilizam: lascou. Porque ele estava açoitando Deus e o mundo, mandando prender, encarcerar e até matar cristãos. Entrou na cidade de Damasco. Só um parêntese, para quem não leu Paulo Estevão, que é a maior obra da psicografia mediúnica em nossa forma de entender, ele estava entrando na cidade de Damasco para matar um ancião
pegar, torturar e matar um ancião, Ananias, que era um sapateiro que vivia entre cidades, e que a sua noiva, de quem ele havia se apartado e rompido os laços, porque não suportava ser ela, a própria irmã de Estevão, que era o seu adversário cruel, a quem ele matou. E ela, de saudade dele, deprimiu e morreu. E antes de morrer, ela se tornou cristã, graças a esse homem que confortou ela, que passava pela cidade. Só que ele colocou a culpa no homem. A mulher dele morreu, porque, embora o orgulho, ele amava muito. Quando foi visitá-la, ela já estava na beira da morte. Quando ele percebeu que ela era cristã, e que aquele homem foi o responsável pela conversão, olha a mentalidade de quem não se conhece. A culpa não é minha não, a culpa é dos outros. Então, ela morreu por causa dele. Porque ele meteu aquela feitiçaria na cabeça dela, ela enlouqueceu e morreu. Então a culpa é dele. Quem matou Abigail foi esse velho, Ananias. Vou buscá-lo. Ele entrava na estrada de Damasco para matar o Ananias. Já havia... Porque na visão de Saulo, Jesus era um impostor, era um profeta enganador das massas, que desagregava os próprios laços de família. Então, ele achava que estava com a verdade na mão. Olha a falta de autoconhecimento. E aí, quando ele está chegando, acostumado às lutas, ele vê aquele brilho e aquele ser divino, transcendente. Ele estava acostumado com as histórias do Antigo Testamento, em que os próprios profetas eram violentos. Em que Elias deveria descer com um carro de fogo, acabar com o resto da população e deixar Israel no topo do mundo. O privilégio de uma nação. Quando ele viu aquele homem brilhando, a mentalidade dele ainda era de judeu, de hebreu, ligado à tradição de Moisés. Quando ele viu, ele se lascou. Ele veio agora para me pegar. Vai me trucidar aqui. Esse homem vai me destruir, porque eu estou perseguindo ele, estou matando os discípulos dele, e esse homem está descendo na minha direção para me destruir. Ele caiu do animal, fica desesperado, fica cego, uma cegueira talvez emocional por conta da emoção. E aquele homem estranho se aproxima dele e pergunta só, por quê? Que, aliás, é a forma interrogativa do autoconhecimento. Por que me persegue? Ele entra em um pranto convulsivo, como diz assim, eu estava errado. Autoconhecimento é se reconhecer errado. Porque para se renovar, só se renova quem sabe que precisa de alguma renovação. A gente fala em reforma íntima. Para reformar alguma coisa, é porque alguma coisa precisa ser reformada. É necessário aceitar, admitir que precisa de reparo, como a gente faz uma reforma em nossa casa. Então, naquele momento, tudo aquilo que ele colocava como conceito importante na vida dele estava errado. E eu digo mais. Até aquele momento, ele se achava um missionário de Yahvé, discípulo de Moisés. Aquela seita era nociva para a sociedade, eu estou acabando com ela, destruindo os discípulos. Naquele momento, ele disse, todo mundo estava certo, eu estava errado. Olha a pior sensação aqui para nós. Você chegar à conclusão de que você estava errado e todo mundo estava certo. Não conta para ninguém não, mas é ruim, viu? Naquele momento ele se deu conta. Emmanuel diz isso de uma forma muito mais bonita do que eu estou dizendo aqui, né? Emmanuel diz que passava pela cabeça dele, Estevão tinha razão, Abigail tinha razão, os cristãos tinham razão e ele que estava errado. Nesse momento ele chora copiosamente e pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça? Quer dizer, o reconhecimento para abrir espaço à renovação. Esse reconhecimento de Saulo de Tarso é simbólico, é emblemático para todos nós. E é interessante porque Jesus orienta ele, não de maneira direta, entra na cidade, ele estava cego, mas entra na cidade, e lá eu te direi o que tu deves fazer, aos poucos. E aí aparece Ananias, e diz, Ananias, vai até Saulo de Tarso, no hotel que ele está hospedado. Disse o endereço, o fenômeno mediúnico, disse o endereço. Eu imagino Ananias diz, você tem certeza, Senhor? Você sabe o que, é que você está pedindo? Esse homem está perseguindo Deus e o mundo, você quer que eu vá até ele? E Jesus responde, distende-lhe as mãos, a fim de libertá-lo da cegueira, porque me cabe mostrar a ele o quanto ele deve padecer
por amor ao meu nome. Será que Jesus estava se vingando? Oh, matou um monte de discípulo meu, agora ele vai padecer. Será que é essa a mentalidade? Não. É porque autoconhecimento é um processo de construção. É um processo de transformação para a vida inteira. E isso só se faz aos poucos. O padecer é como dizia Chico Xavier, na evolução a gente sempre transpira, suando ou chorando, mas sempre transpira. É necessário desidratar. Porque nada que seja valioso que não seja fruto de esforço pessoal. Padecer é esse esforço. A pessoa que quer passar no concurso se mata de estudar. É difícil. A pessoa quer ter filho. A produção do filho é até prazerosa. Mas depois... as noites mal dormidas. Não tem lutador de MMA mais forte do que uma mãe. Laís, minha esposa, está aqui. Ela foi no pediatra levar o nosso menino. E aí chegou um casal. O homem era parecendo um lutador de MMA, assim, um touro forte, aquele homem, aquele rapaz assim, sabe? Bem saudável, de academia, de artes marciais. Mas chegou parecendo... Vocês já assistiram a série Lost? Parecendo Lost, assim. Não estava aguentando. Carregando assim, mal. E aí chegou 3 trouxas, assim. E para segurar já dava trabalho. Ele estava assim, ó. E aí tinha que... Eram trigêmeos que veio... Não foi uma coisa programada, nem foi reprodução assistida. Havia sogra, avó materna, avó paterna. Havia toda a torcida ali para dar conta, né? Os charutinhos todos assim do lado do outro, ticados. Assim, tinha que ticar, né? Esse comeu, esse ainda não comeu. Porque é tanta demanda. Eu quero ver o Wolverine que dá conta disso. Pode ter a garra que for. Eu quero ver ele cuidar de trigêmeos. Essa é a força interior. Não é a força das garras, não é a força material, não é a força física. Porque a gente acostumou a idolatrar super-heróis, quase sempre homens agressivos. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz assim, a força que sustenta o mundo é o amor. Por isso que quase sempre o lado feminino, o lado emocional é desconsiderado pelos olhos materiais que não conseguem perceber. A força que sustenta o mundo. Então Saulo antes era um missionário. Agora sabe o que ele era? Quando ele se deu conta de tudo aquilo que ele havia feito de errado, ele era um homicida. Você sair de um missionário, de um herói, para um assassino, não é uma coisa muito fácil. Senhor, que queres que eu te faça? Então, cumpre-me mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. O padecer, isso é, o se esforçar para superar a si mesmo, para agigantar-se, para crescer. Todo esforço de crescimento é uma espécie de padecimento. Você domar o ego, você administrar o orgulho. Porque o problema do orgulho, eu sempre digo isso, o problema do orgulho não é você se achar o máximo, ou eu me achar o máximo. Se achar o máximo, se ficar se contemplando no espelho, tirando o selfie, isso é de menos. O problema do orgulho é que você não vê o próximo. Você é tão cheio de si que você é insensível ao próximo. O narcisismo preenche tanto espaço que não dá lugar nem para amizade. Porque a pessoa não vê o outro, só vê a si mesmo. E quando vê o outro, é para o outro satisfazer a ele. Então uma pessoa dessa fica sozinha. Porque vai afastando as pessoas. Quem é que gosta de uma relação que é unilateral? Venha a nós só, o vosso reino nada. Então isso tem a ver com autoconhecimento. E a nossa cultura atual é uma cultura que ainda o materialismo tenta sobreviver, embora as pesquisas de espiritualidade na ciência, embora a religião cada vez mais sofisticada, a literatura espírita no caso, a literatura de outros grupos religiosos também, os novos religiosos atuais, que têm inclusive movimentado aquelas doutrinas mais dogmáticas do passado, que já são diferentes hoje. Doutrinas que estão aí conhecidas, que há líderes verdadeiramente dedicados ao bem. Então a gente tem aí uma produção
de espiritualidade. Só que o materialismo tenta se agarrar à sociedade e sobreviver. E eu tenho visto que o materialismo atual é bem sofisticado. É bem sofisticado. O materialismo atual diz mais ou menos assim pra gente: você não pode sofrer, porque você veio aqui para ser feliz. A sua vida não pode ser de sofrimento. Então é um mundo, eu costumo dizer o seguinte, é um mundo Rivotril. Porque é um mundo que qualquer coisa tem um remedinho. Eu não estou negando aqui que há pessoas que precisam, por prescrição médica, tomar remédio, por conta daquilo ter uma eficácia terapêutica para a demanda que a pessoa está passando. Eu estou dizendo essa intolerância, esse desconforto que a gente tem, essa intolerância com qualquer tipo de sofrimento. Como se o alto e baixo da vida não fizesse parte da saúde. Tristeza faz parte da saúde mental. Agora, ficar sempre na tristeza é outra coisa. Mas eu tive uma perda significativa. Um parente desencarnou. Eu sofro, eu fico triste, eu fico com saudade. Eu lamento, eu choro. Isso é saudável, é normal. A vida saudável emocionalmente é feita de um certo alto e baixo, sem muita polarização. Há uma intolerância. Então a gente bota o filho, sei lá, para tocar piano, ele quer fazer um instrumento, e aí depois de meia hora com a professora dedilhando, tá doendo, então para, eu vou tirar você da aula de piano. Então a gente tem feito pessoas na mediocridade das coisas, porque não pode doer, não pode ter nenhum desconforto. Isso é impossível na vida real. Eu sou adepto e adoro a produção cultural de autoajuda, não tenho preconceito, até porque tem muita coisa boa na autoajuda, mas tem umas autoajuda aí que só se você for viver na casinha. Seja feliz, não se importe com os outros, seja o máximo, você é herdeiro das estrelas, você tem que usufruir, ser feliz na vida e não ter nenhum tipo de desconforto. Isso é impossível. Basta viver a 2, a 3, porque os atritos são inevitáveis. E os atritos fazem parte do crescimento. É esse crescimento, essa plenitude, na qual os atritos fazem parte do cardápio, que é a verdadeira plenitude, a verdadeira paz. Porque essa felicidade de ficar bem sem que ninguém me incomode é uma felicidade frágil. Basta alguém me provocar e eu saio da felicidade. É uma felicidade muito vulnerável. Porque o problema do orgulho é esse. O orgulho nos faz sentir sempre humilhados. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, considerou essa questão quando, em O Livro dos Espíritos, no item 919, após demonstrar para nós o que é que nós somos, espíritos imortais, seres que transcendem a matéria, a forma, a substância, como dizia Aristóteles, seres divinos, como diz Joana de Ângeles, lucigênitos, da luz gerado e para a luz voltaremos. O que nós somos, a doutrina responde comprovando, através daquilo que é clássico e geral em toda a religião, a manifestação das almas que se comunicam com os homens. Mas isso foi apenas o começo. O que Allan Kardec fez de desdobramento é demonstrar uma vida feliz e saudável, compatível com os nossos desafios, a partir da ideia de que não somos daqui e aqui não ficaremos, temporariamente passamos por aqui, mas nem daqui viemos, nem aqui permaneceremos. Com a ideia de uma conduta moral saudável. Mas para alcançar essa conduta moral e essa reforma, essa renovação, Allan Kardec pergunta no item 919, questão tão conhecida entre os espíritas, qual o meio prático mais eficaz? Olha que Allan Kardec era filólogo, conhecedor das palavras, erudito, sabia trabalhar com a língua francesa, inclusive, e com alguns outros idiomas. E ele tinha uma concisão, uma economia nas coisas que ele falava. Qual o meio prático mais eficaz? Ou seja, ele está admitindo que tinha outros meios. Mas ele quer um meio prático, ou seja, que tenha uma prática, que tenha uma aplicabilidade e que seja mais eficaz para o homem resistir às atrações do mal, melhorar nesta vida e ser feliz após a morte.
E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio aí é Sócrates, ele está se referindo, embora a frase não seja de autoria de Sócrates. Sócrates usou a frase na sua filosofia, porque passando pelo Golfo de Corinto, pelo oráculo de Delfos, ali no Golfo de Corinto, ele viu em um dos pórticos do oráculo a ideia, gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. E ele achou coerente. E incorporou isso na sua tese maiêutica da sua filosofia, de que o homem só pode conhecer o mundo exterior a partir daquilo que ele já conheceu em si mesmo. Que o mundo exterior é o resultado, o reflexo do microcosmo. Trouxe isso para a sua filosofia e divulgou-a. Ficou atribuída a Sócrates. Então os espíritos dizem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, então, com a sua sabedoria, vai dizer: mas o difícil é isso, é se conhecer. O complicado é conhecer-se a si mesmo. Como saber se realmente se sabe, se tem ciência de si ou não está enganado? E Santo Agostinho, espírito, é selecionado pela equipe espiritual para dar uma resposta que é um verdadeiro tratado de autoanálise e de psicoterapia. Santo Agostinho responde, Santo Agostinho é uma das criaturas mais emblemáticas do cristianismo medieval do início, inclusive um dos pais da teologia romana no cristianismo. Filho de Mônica, dos 3 filhos era o mais cruel, o mais perverso, o mais depravado, parecia inclusive herdar um pouco o comportamento do pai, que espezinhava a esposa, que a maltratava dentro de casa, um homem que tinha características inclusive psicopatas, e que Mônica cuidou dele até o final da vida, porque na sua mentalidade cristã, ela achava que aquela experiência era o teste de fé que Jesus havia lhe dado. É a mentalidade que se havia e que se possuía. Mais tarde, depois da morte do marido, que foi vítima dos próprios excessos, dissoluto, recebeu mais tarde na sua própria casa a mãe dele, a sua própria sogra, veja que era uma mulher evoluída mesmo. E tratou da sogra até o final da existência, que era também uma mulher muito perversa. Agostinho parecia reproduzir esse comportamento do pai. Ele tratava muito mal, a ponto de desconsiderar, ironizar a sua crença. E ela passou orando por ele, orando até que um dia ele se converte, a história é conhecida, ele muda de posição, ela logo desencarna depois, parecia só esperar a conversão do filho. E ele mais tarde se torna o herói cristão que foi. Santo Agostinho é selecionado pela equipe espiritual que assessorava Allan Kardec para responder, porque ele lançou uma obra na época dele chamada Confissões, que é considerada uma das referências de autoanálise, onde ele faz uma análise, um retrato de si mesmo, uma avaliação constante. E ele responde a Kardec: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final de cada dia, fazia um exame de consciência para avaliar o que eu havia feito de bom e de ruim, de negativo e de positivo, a fim de corrigir os equívocos no dia seguinte e, ao mesmo tempo, ampliar ainda mais o bem que eu já havia produzido. Isso me fez avançar muito na minha última encarnação. E posso afirmar que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. A chave para o progresso individual. Ou seja, veja a colocação de Santo Agostinho. Não havia lugar para a culpa pelo erro cometido, nem para a exaltação pelo bem que já havia produzido. Exame, análise, sem exaltação e sem depressão. Análise, correção do equívoco, repetição dos acertos, melhoria dos acertos, inclusive. E ele dizia: fazei interrogações e não vos canseis de fazer interrogação. Kardec, inclusive, colocou uma nota de rodapé dizendo: a forma interrogativa é muito mais pedagógica, porque abre espaço para um sim ou para um não, e ajuda o indivíduo a se entender. E por isso Santo Agostinho insiste tanto nessa questão. E ele chega a dizer: fazeis interrogações repetidas, e em alguns momentos em formas diferentes. Por exemplo, se eu morresse hoje, como é que eu chegaria no além-túmulo? Se eu desencarnasse hoje, eu teria alguma coisa do que me queixar? Alguém tem alguma queixa contra mim? De alguma coisa que eu fiz? Essas avaliações, essas especulações, essas reflexões. E na dúvida, Santo Agostinho vai dizer: perguntai a si próprio
Se por acaso, nessa circunstância, outra pessoa fizesse o que você está fazendo, se é condenável aos seus olhos na conduta de outra pessoa, não pode ser positivo na vossa conduta, porque Deus não tem duas medidas para avaliar as coisas. Ou seja, se eu estou achando que não, minha postura não é de orgulho, não é de dignidade. Examine se outra pessoa fizesse o que você está fazendo. Se você continua achando que é dignidade, muito bem, é um termômetro, é um indício. Se você acha que no outro é orgulho, é vaidade, você também é. Porque às vezes, contaminado, a gente tenta negar a própria sombra, como dizia Carl Gustav Jung. Então, esse é um conceito interessante, importante, que a doutrina espírita nos oferece. O autoconhecimento. Mas vejam, quando a gente lê o texto de Santo Agostinho, a gente acha que é só um ritual. Todo dia, antes de dormir, deito na cama e faço uma espécie de checklist. É isso? É. Mas o texto é mais profundo. Santo Agostinho está exemplificando, através dessa rotina do final do dia, para falar de uma coisa muito maior, que é o hábito da reflexão. O hábito da interiorização. Em outras palavras, ter vida interior. Cultivar a vida interior. Nós, normalmente, evitamos ter o hábito de refletir, de reflexionar. E por isso não sabemos nem o que a gente faz. A gente tem dúvidas de como a gente se comporta. Por quê? Porque não amadureceu. Não refletiu. E a gente fica, será que eu faço isso ou não faço? Será que eu tomo essa ou aquela decisão? E fica copiando os outros. Fica tentando avaliar o que é que os outros fariam no meu lugar. Mas o que é que você faria nessa circunstância? Porque cada um vai dar uma opinião. Então isso é muito importante. Porque o hábito de refletir, de consolidar conceitos, de amadurecer psiquicamente, para termos resistências morais diante dos desafios. Aí quando tem um desafio, a gente se desequilibra, a gente se desespera, a gente quer morrer, a gente não aguenta mais. Por quê? Porque não amadureceu a reflexão. Por não ter recursos, forças internas para dar conta daquele desafio. Se amadurecesse antes, se refletisse antes acerca dessas questões, teria mais forças para enfrentar. Eu tenho um parente doente. Eu mesmo estou com uma avó materna, com 90 anos. 91 anos, aliás. Muito debilitada. E está para desencarnar a qualquer momento. Eu gostaria tanto que ela chegasse a 150. Mas não vai. Depauperada. Eu vou sentir, vou. Mas eu tenho que começar a refletir, me conscientizar que ela vai desencarnar. Eu acho que ela, no caso em Paulo, já está mais lá do que cá. Os laços são sutis. Então, amadurecer a respeito da desencarnação alheia, da própria desencarnação, porque isso vai sedimentando, vai fortalecendo, a gente vai lidando melhor com a ideia. Então a gente convive com alguém, por exemplo, que ainda é jovem. Eu não quero nem pensar nisso. Vai pensar depois? Vai pensar quando pegar de vez? Bater de vez? Aí a pessoa fica atordoada, quer morrer também, quer se jogar no caixão? A gente não amadurece, às vezes, para pequenas dores. Imaginem por essas dores, a perda de entes queridos, que é uma dor dolorosa, é claro. Mas às vezes por pequenas coisas. A gente não amadurece. A gente tem um cachorrinho, a gente ama o cachorrinho. O cachorrinho vai viver menos do que nós, é claro. Aí quando desencarna, a gente tem que ser internado no manicômio. Não é que a gente não vai sofrer, não vai chorar e tudo, mas é a medida. É a medida. Então, nós não conhecemos as nossas reações. E é por essa razão que a gente tem suicídio até entre religiosos. Que a gente jura, companheiros nossos, inclusive do meio espírita, jura que nunca aconteceria. Porque a pessoa falava, Deus me livre. Eu leio as obras de Ivone Pereira, a Memória de um Suicida. Mas no momento do surto, no momento em que a pessoa está irracional, não lógica. E o que vem e o que predomina são as tendências mais arraigadas. No momento quando a gente está emocional, o que vai predominar na nossa conduta é aquilo que predomina dentro de nós. Por isso,
como é que a gente faz para, nesses momentos emocionais, predominar o positivo? Refletir antes, alimentar o positivo antes, abastecer o inconsciente de uma programação diferente, porque o inconsciente sempre devolve as coisas, e quase sempre devolve o lixo que a gente armazena. Por que não limpar e irrigar o nosso mundo interior de coisas positivas, de avaliações sinceras? O autoconhecimento dá sentido e significado às coisas. Porque eu vou dizer uma coisa, se eu não consigo encontrar sentido e significado nas coisas que eu faço, nas coisas que eu realizo, as coisas nunca vão ter sentido e significado. E não vão ter substância para mim. Não são as coisas que têm que ter um significado já pronto para mim. Eu é que tenho que encontrar esse sentido. Eu é que tenho que encontrar o significado. Porque a iluminação, meus amigos, a iluminação não é só perceber defeitos e virtudes. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente lê o texto de Santo Agostinho e os textos sobre autoconhecimento, a gente acha que é só detectar os defeitos. Isso é o começo. A iluminação não vai ser alcançada só com isso. Mas também não vai ser alcançada sem isso. Isso é indispensável, mas não é suficiente. Detectar os defeitos e as virtudes é o início. Mas, claro que precisa da aplicabilidade, da renovação, né, do exercício para ir mudar isso. O sentido das coisas. O autoconhecimento verdadeiro nos dá uma noção de verdadeira humildade. Não a humildade de ficar dizendo que eu não sou nada, que eu não presto, não é isso. Isso daí é autodepreciação. E em alguns meios até um pouco de hipocrisia. Querer chamar a atenção para uma autodepreciação para dizer que é humilde. Como diz Chico, um companheiro dele, do grupo Espírita da Prece, que só vivia se depreciando, e as pessoas dizendo, Chico, como ele é humilde. Ele diz, meu filho, ele tem muito orgulho de ser humilde. Então, a humildade não é ficar se depreciando. Claro que algumas pessoas faziam isso e se sentiam sinceramente, era sincero. Mas não precisa disso. A humildade verdadeira é fruto do autoconhecimento. Porque quando eu começo a me conhecer, eu não fico apenas examinando defeitos e virtudes. Mas eu constato tudo aquilo que eu ainda não conquistei e que eu preciso conquistar. Isso que dá humildade. Porque essa percepção me faz olhar as coisas de baixo para cima. E não de cima para baixo. Eu começo a ver as coisas de outra forma. De uma forma diferente. Porque quando eu não me conheço, eu digo assim, eu sou o máximo, ó, quanto eu sei. Como eu sei, eu conheço as coisas. Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele ficava brincando, porque ele foi, inclusive, adversário da psicografia mediúnica. E quando o Chico começou a psicografar uma série de poetas, ele disse de maneira irônica, e eu que achava que não tinha concorrente, e aí esse médium mineiro está trazendo de volta Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Castro Alves, isso é covardia. Quando ele chega no mundo espiritual e desencarna, que ele vem e volta e escreve para Chico Xavier, ele dizia, eu me achava orgulhosamente o máximo na Terra, mas quando eu vejo as referências que eu tenho aqui, então se você joga bem futebol, quando desencarnar você vai contar Garrincha, vai acordar um povo assim que sabe muito melhor. Porque sempre há referência. Por isso que em uma reunião da FEB, Federação Espírita Brasileira, perguntaram a Chico, Chico, nas reuniões espirituais do país, como é que Emmanuel se comporta diante de Ismael, o anjo do Brasil? E Chico respondeu, de joelhos. Porque tudo depende da minha referência. Se eu quero ter uma referência baixa, eu me acho o máximo. Mas se eu olhar para cima, eu vou ver que eu não sou tão máximo assim. O autoconhecimento me dá a noção daquilo que eu não sei ainda. Né? Só sei que nada sei. Daquilo que eu ainda não conquistei. Do quanto ainda eu tenho a conquistar. Do quanto eu ainda tenho que aprender. Isso dá verdadeira humildade. Porque a humildade não é reconhecer que eu sei fazer bem uma coisa. Autoconhecimento é saber das próprias virtudes também. Então, se eu sou um pianista profissional, um virtuoso, eu vou dizer, não, quem sou eu? Eu não sei tocar, não. Isso é hipocrisia. Mas a humildade é saber que tem muito mais coisa a aprender ainda. E eu sento para tocar o piano natural. Eu faço a coisa excelente de maneira natural. Não é fazer a coisa ruim para dizer que é humilde. É fazer a coisa bem e achar aquilo natural. Sem ficar afetado, sem ficar exibicionista.
Então, tudo isso só é possível através do autoconhecimento, do ser caçador de mim, como dizia a música. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica projetando os nossos conflitos para o outro. Recentemente eu passei num centro, chegando para fazer palestra, cheguei quase em cima da hora, passei no centro, e uma pessoa conhecida, de anos conhecida, disse, passou, nem deu boa noite, hein? E começou a reclamar. Eu disse, me desculpe, eu estava tão preocupado que eu não vi você, etc. E dei uma explicação e passei. E fiquei pensando, meu Deus, se a gente está nesse nível ainda de ficar magoado com o outro, porque o outro não deu bom dia, boa noite, é melhor comprar um sim carinhoso e ficar em casa, porque isso é infantil. Isso é infantilidade. Mandei mensagem no Zap para você há 10 minutos, não respondeu, estou magoado, não falo mais com você. Eu tenho um filho de 2 anos, quer assistir Peppa Pig com ele em casa? Porque isso é infantilidade. Procure um psicólogo infantil. Porque a pessoa se sente atacada, como se a pessoa, assim, viu você online e não respondeu, como se a pessoa entrasse online só para ler a mensagem daquela pessoa. Não tivesse mais nada o que fazer do que... Veja como o nosso autodesconhecimento gera isso. A verdade, meus amigos, que no propósito da doutrina espírita, no propósito da nossa imortalidade, do nosso melhoramento, não será as coisas que a gente faz apenas do ponto de vista material exterior, mas o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. E isso ninguém pode ver, senão nós sentirmos. Por isso temos que ter esse termômetro. O caminho para se chegar lá é diferente para cada um, porque cada um tem necessidades específicas. Mas o objetivo é o mesmo. Você vai evoluir tendo um filho difícil, tendo uma família complicada, sendo uma dona de casa dedicada, ou uma executiva fora, lidando com problemas no trabalho. O meio é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Quando eu chegar no mundo espiritual, Jesus não vai chegar com a cadernetinha assim, deixa eu ver quantas palestras você fez, para ver se você fez a quantidade de palestras suficientes. Pouco importa isso. O mais importante é o que é que você se tornou, ou o quanto você cresceu com as palestras que você fez. Assim nas palestras, assim em qualquer atividade. A atividade é apenas um instrumento, um meio, um pretexto para a gente crescer. Se você faz alguma atividade do bem e não cresce nada, alguma coisa está errada. Porque a atividade do bem deve gerar crescimento para você, para nós. Divaldo certa vez contou que uma amiga dele disse assim, eu vou abandonar a tarefa da caridade aqui no centro, da assistência social, porque está me deixando mal. Eu disse, abandone mesmo, minha filha, porque a caridade está lhe fazendo sofrer. Veja se a caridade faz alguém sofrer. Ele disse, mas você está... Eu estou, porque veja só, se você deixar a tarefa, outra pessoa vai substituir você e vai fazer a tarefa como você faz. 5% de todo o aproveitamento vai ser uma perda daqueles que são beneficiados. Mas eles vão continuar vivendo sem você. Vão sobreviver. Mas a perda de 95% é sua. Porque é você que vai renunciar à oportunidade de crescimento na atividade que você desempenha. Porque os pobres vão continuar aqui. Sempre existiram e sempre vão existir. Pelo menos em nosso nível ainda. Mas você tem uma grande oportunidade de crescer espiritualmente, de se agigantar através da atividade de doação, de abnegação, de filantropia, a atividade social. Por isso, para concluir, nós sempre dizemos, e os espíritos assim afirmam, que a convivência é um dos desafios mais interessantes. Porque a convivência, em qualquer nível, familiar, conjugal, social, em qualquer nível, quanto mais há uma intimidade, uma convivência, mais os defeitos nossos aparecem. Por isso que a convivência é um ótimo laboratório para aperfeiçoamento. Convivermos com as pessoas. Interagirmos, exercitarmos a tolerância. Porque, mas fulano tem o poder de me tirar a paciência. Quer dizer, é outra criatura que tem um poder? Ele faz assim, você sai da paciência? Não.
no fundo, por isso que quem não é da área espírita e quem não estudou a literatura espírita não compreende o que eu vou falar. Eu vejo muita gente dizer assim, vocês espíritas gostam de sofrer, são masoquismo. Vai de reto, eu não gosto de sofrer não. Mas o espiritismo me dá a compreensão de que aquela pessoa difícil que está me irritando, não é ela que tem esse poder nas mãos. Sou eu que tenho fragilidades e que ela consegue acessar. Então, no fundo, ela está me ajudando a eu me conhecer. Ela está mostrando para mim as fragilidades, porque no dia, meu amigo, que eu consertar essas fragilidades, ela não me afeta mais. No dia que eu me melhorar, ela não consegue mais me alcançar. Por isso, caros amigos, o autoconhecimento é um processo para a vida inteira. É um desafio para a vida inteira. E é por isso que Jesus e o seu evangelho é o norte. Porque Jesus e o seu evangelho é aquilo que a gente um dia será. Jesus representa todas as conquistas do nosso futuro. Jesus representa, através da sua mensagem, ele é uma mensagem, e a mensagem é ele, através da sua vida, nos diz daquilo que um dia seremos. Que já somos em germe, mas que ele já está manifesto, já desabrochou. Por isso é necessário reoxigenar e retornar às lições do Evangelho, constantemente. Para que aquele padrão que eu venho repetindo possa ser rompido com esforço. Para que um dia Saulo se transforme em Paulo. A tarefa desaparece. As igrejas que Paulo fundou, nenhuma existe mais. Mas Paulo nunca mais foi Saulo. Divaldo Franco vai deixar uma obra extraordinária. Chico Xavier deixou uma obra extraordinária, mas as obras passam. As estruturas materiais se transformam. Os movimentos humanos transformam as instituições. Mas Divaldo se tornou Divaldo através da obra. E aquilo que ele é, ele nunca mais vai deixar de ser. Assim é a obra de aperfeiçoamento interior. Por isso que o reino de Deus não está nas estruturas exteriores, está dentro. Naquilo que eu construo internamente através das experiências que a reencarnação propicia. Muita paz, muito obrigado.